do tema Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Essa passagem está em Mateus, no capítulo 22. Né? Muitas vezes essa passagem ela é colocada, quando a gente estava pesquisando, muitas vezes ela é relacionada a uma colocada matéria versus espírito. É como se dai a César o que é de César, dai ao mundo o que é de mundo, ao mundo e dai a Deus o que é de Deus, como se fossem coisas antagônicas, tá? Então é mais ou menos sobre esse prisma que hoje a gente gostaria de não estudar, estudar é muito profundo, mas de conversarmos um pouquinho sobre essa passagem, tá? Então vamos lá. A época de Jesus, né, Roma dominava toda a região da Judéia, Jerusalém, toda aquela região. E como Roma era dominadora, ela cobrava impostos. Cobrava impostos sobre absolutamente tudo. Nenhuma semelhança com os dias de hoje, tá? Nada parecido. E os judeus, eles eram muito revoltados quanto a isso. Eles falavam, poxa vida, essa é a nossa terra prometida, né? Nós demoramos tanto para conseguirmos chegar até aqui, para a gente ter que pagar por uma terra que é nossa. Então havia muita revolta nessa época por conta desses impostos, né? Sejam bem-vindos, queridos, tudo bem, queridas? Né? Eles eram muito revoltados. E no contexto dessa passagem, os fariseus, Jesus tinha acabado de falar uma parábola, né? E os fariseus ficaram pensando, eu preciso pegar Jesus. Por quê? Porque ele sabia que se Jesus fosse contra o pagamento dos impostos, ele seria preso, porque era uma infração à lei de época. E nesse momento ele aliou-se aos herodianos. Esses herodianos, eles eram um partido político, simpatizantes de Herodes, né? E chegaram a uma conclusão. Vamos perguntar a Jesus, né? O que ele acha de pagar os impostos? Né? Porque tanto os fariseus eram contrários a Jesus, ao que ele pregava, né? Quanto os herodianos também. Porque ele pensava, bom, eu preciso do auxílio, do apoio dos fariseus, porque eles eram muito influentes. Se eu me junto a eles e consigo que Jesus seja preso, ganho um ponto com eles. E os fariseus pediram então para ele, vá até Jesus e pergunte para ele o que ele acha de pagar os impostos. Né? E é onde vem essa passagem. Né? Quando o herodiano chega até Jesus e lhe questiona, o que você acha, Senhor? E ainda coloca assim, o Senhor que veio trazer a verdade, sabemos disso. O que o Senhor acha do pagamento de impostos a Roma? E Jesus lhe pede uma moeda e lhe diz, quem está nesta moeda? Né? E ele diz, César. Algumas passagens de César, outros diz que era outra esfinge, mas vamos pegar de César. Né? E ele fala, de quem é? E ele responde, é de César. E é onde ele coloca, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Este é o contexto e essa é a passagem que está no Evangelho de Mateus. Pegando essa passagem, né, nós vamos agora fazer um retorno àquele tempo. Sabemos nós que os ensinos de Jesus, eles são para todos os tempos. Eles não servem simplesmente para aquela época, quando tinha o imposto do domínio de Roma, ele não serve simplesmente para os fariseus, para aquele contexto.
Os ensinos de Jesus, ele tem a sua essência para todo o sempre. E por quê? Porque Jesus veio trazer a lei de Deus, veio dar cumprimento à lei de Deus. E ela é para todos os tempos. Então, quando nós pegamos essa passagem, a gente não pode ficar preso àquele momento simplesmente. Nós temos que analisar, contextualizar e trazermos para os nossos dias, para a nossa atualidade, o que Jesus realmente quis passar com esse ensinamento. O que exatamente ele estava dizendo que serve para nós hoje, servirá no futuro como serviu no passado. E é essa análise, né, que nós temos de ter o cuidado quando nós vamos estudar toda e qualquer passagem, estudar todo o seu contexto e retirar dele o que exatamente Jesus estava dizendo para os dias de hoje. E é isso que eu acabei de dizer, tá? Muitas pessoas eu ouço dizer, inclusive o meu filho, ele fala isso, né? Ele fala assim, mãe, eu não gosto da Bíblia. Eu falo, nossa, por quê? Nossa, a Bíblia só fala coisa do passado. Ah, o Kaique também? A Bíblia só fala coisa do passado, coisa que aconteceu há 2000 anos, o que é que vai servir para hoje? Eu falo, filho, tire o contexto. O ensino é para todo o sempre. E é esse cuidado que nós temos que ter desde o Velho Testamento, desde a criação da terra. A criação da terra está relacionada à Gênese e é absolutamente científica também. Mas você tem que ter esse cuidado. Então, baseado nisso, vamos começar. Temos os nossos dois personagens, que nós já apresentamos. O fariseu, qual era a função do fariseu? Prezar pela lei. E como eles faziam isso? De uma forma exterior, de uma forma em que eles olhavam se a pessoa estava cumprindo a lei, mas no seu exterior, no seu ritual, e não na essência da lei. Por isso que em muitas passagens, Jesus, ele repreende os fariseus, mas não a pessoa em si, mas a representação de vermos simplesmente pelas beiradas, sabe? Não vermos, a gente não conseguir enxergar a essência do ensino de Jesus. E o nosso outro personagem, o Herodiano, o que ele traz para nós? Um político. O que ele deveria estar fazendo? Cuidando do bem de todos e não interessado no seu bem particular. E não interessado na satisfação dos seus desejos. Então, guardemos essa situação. A quem Jesus estava dando esse ensinamento? Porque Jesus, ele fala nessa passagem, conheço a malícia. Cadê? Conheço a malícia desses dois. Sei que eles não estão interessados em saber sobre a destinação do imposto. Sei que eles não querem isso. Eles estão deturpando, eles estão saindo do contexto a que eles foram chamados a atuar. Um não está cuidando da lei, está cuidando dos seus interesses. E o outro não está cuidando do povo, está cuidando dos seus interesses. Então, é nesse contexto que nós vamos analisar essa passagem. Volta. Eu tenho dificuldade com isso. Bom, eureka. E agora? O que Jesus quis nos expor e nos ensinar com essa passagem? Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. É deste entendimento, é quando chegamos a esta reunião dos elementos, analisamos os elementos que conseguimos tirar um prisma do ensinamento, porque esse é um outro ponto. Às vezes,
está escrito lá, vai ter palestra sobre a parábola de... eu já ouvi tudo que tinha sobre isso, não quero mais ouvir. Das sementes, eu não quero, já ouvi, mas cada pessoa, cada período, cada tempo, cada prisma é diferente do outro. Então amanhã vocês podem entrar lá na internet e pegar essa mesma passagem, vai ter uma outra abordagem. Então que a gente não se iluda de achar que já sabemos todos os prismas dos ensinos de Jesus. Porque cada vez que nós formos ouvir, cada vez que a gente for tentar passar, é sobre um prisma que a gente está vendo. Então são muitos, tá? Ele descobriu o que Jesus estava querendo nos ensinar. Jesus, naquele instante, estava dando sentido à posição de cada um. Quando ele diz, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ele está colocando um sentido para o contexto da nossa vida. Ele está dizendo para aqueles dois e dizendo para nós, né? Você está realizando aquilo para que você foi chamado a realizar? Você está aproveitando, né, o contexto de vida que você foi chamado a atuar? Fariseu, você está realmente cuidando da lei? Herodiano, você está realmente cumprindo com o dever do político, que é cuidar do povo? Então eu vou lhe dizer, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Dai sentido à contextualização da sua vida. Mas do que a nossa vida é feita? Como se forma essa contextualização da vida? Ora, eu posso simplesmente dizer, bom, nasci nessa família, estou nessa família, tá, não sei por que eu estou nessa família. Eu não sei por que eu estou neste momento. Mas hoje nós vamos aguçar, né, o nosso sentido para que comecemos a pensar no sentido da contextualização da nossa vida, de como ela é formada, de quais elementos que se formam para que a gente melhor aproveite aquilo que está à nossa volta e dê o sentido real do que está à nossa volta. Deus, sabemos, é o Criador de tudo e de todos. E, em essência, ele tem duas criações no universo, a matéria e o espírito. O espírito é o ser pensante e o ser que sente. Sentir e pensar são atributos do espírito. Matéria, tudo aquilo que foi criado, as situações que são criadas, os instrumentos que nos são concedidos ao espírito para que ele cresça. Então a matéria me serve? Não. Porque à medida que você vai crescendo em educação espiritual, que você vai evoluindo, que você vai agregando entendimento, crescendo em oralidade, você vai transformando esta matéria para quê? Para que ela também se transforme, se desenvolva, para que ela também cresça. Tá? Então a matéria não está a nosso favor. E matéria, gente, não é simplesmente, como muitos dizem, ele é materialista, ele gosta de dinheiro. Matéria não é só dinheiro, não. Matéria não é só a cadeira, não é só isso. Nós vamos ver que todo o contexto que está ao nosso redor são instrumentos, são matéria para que a gente desenvolva as necessidades que nós temos de crescimento. Bom, Deus criou o espírito e a matéria. Da união desses dois, criamos o nosso contexto de vida.
da necessidade do espírito, daquilo que nós temos que aprender na nossa vida, daquilo que nós temos que passar, daquilo que nós temos que sentir. Para quê? Para que a gente vá tirando as arestas, para que a gente vá crescendo, para que a gente saia do orgulho e do egoísmo, tudo que a gente ouve dentro da casa, para que a gente evolua, tá? A partir dessa necessidade, o contexto ele vai sendo formado. Então, aqui está a união da matéria e do espírito, para que ele seja formada toda como se fosse o palco de uma atuação, para aquele momento. Então, são vários os lugares, as situações, os contextos em que estamos inseridos. A família, o trabalho, o gênero, a posição social, são contextos materiais para o desenvolvimento do nosso espírito. E por que isso é importante, gente? Isso é importante por quê? Porque quando aprendemos o sentido da matéria e o sentido do espírito, melhor e mais facilmente a gente atua no meio. Melhor e mais facilmente a gente aprende as lições que a gente tem para a gente crescer. A gente para de reclamar, mas por que eu faço parte desta família? Mas por que eu escolhi essa profissão? Por que eu estou nessa religião? Por que eu tenho essas amizades? E a pergunta correta não é por quê, é para quê? O que todo este contexto está tentando me dizer? O que todo este contexto está tentando, como ele mexe comigo para que eu reaja? Como eu reajo a tudo isso? É onde a gente começa a fazer as nossas descobertas íntimas. Quando algo ou alguém nos incomodar profundamente, a pergunta a ser feita é: por que reajo dessa forma à presença e o posicionamento daquela pessoa em mim? Por que ela mexe comigo desta forma? A gente vai descobrir que o desarranjo está na nossa forma de ver. O desarranjo está no interior de nós mesmos. E o que nós fazemos geralmente? Nossa, se eu pudesse mudar aquela pessoa para ela agir daquele jeito, nossa, ficaria muito mais feliz. Ilusão. A gente só consegue mudar o nosso contexto, a nós mesmos. Então a pergunta é: por que eu reajo dessa forma à presença ou às situações que estão em minha volta? E outra coisa muito interessante é que muitas vezes a gente não para pensar que os contextos são formados pela atração. Quando a gente fala da lei da afinidade, da lei da atração, é tudo isso, gente. A gente atrai a família, a gente atrai o trabalho, a gente atrai a situação, a gente atrai tudo. Por quê? Porque é aquele campo que a gente precisa conviver e viver para que a gente melhore. Se a gente conseguir descobrir, se a gente conseguir questionar, pensar, refletir sobre as situações da nossa vida, vamos conseguir entender o porquê que estamos neste instante exatamente onde estamos. E uma vez entendido isso, a gente vai começar a dar o direcionamento correto para cada situação, para cada pessoa, para cada reação nossa. Essa é a importância da gente ter essa reflexão. Por isso Jesus disse: dai a César o que é de César, dê direcionamento correto às coisas. Direcionem-se dentro do que foi posto em contexto para vocês. E é interessante que, se a gente parar para pensar, tá,
Mas então por que eu me desvio tanto? Por que os fariseus e os herodianos se desviaram tanto do contexto que eles foram colocados, que eles atraíram para eles mesmos? O interesse pessoal, o interesse próprio. Querer que as coisas funcionem a toque de caixa nosso. Querer que as coisas elas se façam para a satisfação daquilo que nós acreditamos ser correto. E como que eu vou saber se é correto ou se não é? Se ponha no lugar do outro. É a coisa mais fácil. Se ponha no lugar do outro. Você gostaria? E eu digo isso, gente, olha, sinceramente, assim, bem próximo ao ouvido, para que eu ouça isso. Porque eu vivo dando esses foras na vida, sabe? Vivo criticando todas essas coisas. Então, assim, é bem próximo mesmo. Por quê? Porque a gente ainda traz muito o interesse pessoal, que é fruto do orgulho e do egoísmo. Tá? Então, esse é um questionamento que nós sempre devemos estar fazendo. Cada um de nós devemos estar felizes aonde formos colocados. Aonde foi construído todo este contexto. E a gente vai estar feliz a partir do momento que a gente conseguir entender isso. Tá? As pessoas que convivem com a gente, pai, mãe, filho, irmão, colega, cunhado, sogra, todos esses, né? Aqueles amigos mais difíceis, companheiros de trabalho, companheiros religiosos. Eu não penso que é porque a gente está dentro da casa espírita que a gente vira santo, não. A gente continua com os mesmos pensamentos, flechinhas, tudo que tem direito, tá? Então, que a gente dê o direcionamento correto. Filho, por que sou pai? Por que sou mãe? Para direcionar esse filho. Não para decidir a vida dele, mas para direcionar. Porque temos um compromisso. Porque assumimos este compromisso. Sim, senhora. Assumimos este compromisso. Né? A nossa profissão. Por que estou nessa profissão? Porque tudo tem um contexto, tudo tem uma razão de ser. Quer ver uma outra coisa que poucas vezes nós paramos para pensar e que hoje em dia é muito falado? Sexo, gênero. Eu demorei muito para entender que não é natural. Né? Rafaela me ensinou, não é questão de certo ou errado, é questão de natural ou não. E é muito interessante isso. Por quê? O espírito em si, ele não tem sexo. Nem homem nem mulher. Quando nós estamos homens, quando nós estamos mulher, tem um sentido para isso. Não é à toa. Nós crescemos em dois sentidos. Crescemos... fala, como que é? Isso. Crescemos pela razão e crescemos pelo sentimento. Então, nós crescemos para o alto, para o lado, tanto no sentido vertical quanto horizontal. O homem, a característica masculina, é o desenvolvimento da razão. Quando eu venho dentro da roupagem de homem, é pela necessidade que o espírito tem, a necessidade que eu tenho de desenvolver neste momento mais a razão. Quando eu venho vestida de mulher, tá? No contexto feminino, o que eu tenho que desenvolver? Eu tenho que desenvolver o sentimento. Quando eu abro mão disso, gente, não estou aqui sendo homofóbica, por favor. Eu estou tentando entender e explicar o porquê que não é natural dentro da lei divina, que é a única lei, tá?
Quando eu abro mão, tá, de aprender a razão, porque eu estou acostumada só com o sentimento. Eu abro mão de aprender a razão. Eu estou abrindo mão de crescer. Quando eu abro mão do sentimento, eu estou abrindo mão de crescer. Porque todas as contextualizações da nossa vida, elas têm qual objetivo? O nosso crescimento. E o que geralmente desponta quando nós abrimos mão disso? A revolta. E o que é a revolta? É a não aceitação da minha contextualização necessária ao meu crescimento. Quando uma pessoa tem uma situação difícil, uma classe social difícil e se revolta, o que ela está abrindo mão? De aprender a resignação. Ah, então ela tem que se conformar? Não. Tem que batalhar, tem que lutar, mas sem a revolta. E isso, gente, é o que mais impede que nós cresçamos. A revolta pelo nosso contexto. Estamos revoltados pela situação financeira, pela família, pelos problemas familiares, pelos problemas religiosos. Estamos sempre revoltados. Por quê? Porque não damos o sentido correto ao momento em que estamos. Uma vez que entendemos o motivo, o porquê, a finalidade, para que a revolta? É utilizar todo este material que nos foi colocado para que a gente cresça. É atraso nosso, tá? Então, cada posição nossa, gente, cada momento nosso da vida, ele é especial. Se hoje a gente conseguir sair daqui pensando, questionando, refletindo, conseguindo se contextualizar, conseguindo ver as diversas situações que estão ao seu redor, que seja financeira, que seja afetiva, que seja lá o que for. Vamos começar a pensar e refletir. Para quê? Vamos começar a dar a direção correta. Vamos parar de fazer como os fariseus e os herodianos fizeram. Pensar na perpetuação do nosso desejo, no nosso interesse próprio. Aquilo que nos causa maior reboliço é o que mais estamos precisando aprender, crescer, sair daquela mesmice. Quantas vezes a gente está, sabe aquela roda da vida? Que está sempre no mesmo buraco, que está sempre no mesmo lugar? Nós temos que mudar isso. Nós temos essa força, gente. Não foi dito que nós atraímos a contextualização para nós? A partir do momento em que eu modifico a contextualização. Parece interessante, porque quanto mais eu tenho raiva, quanto mais eu me revolto, mais eu fico nesse contexto. Mais eu estou no mesmo lugar, mais eu estou patinando na vida. Não adianta revoltar, tem que procurar entender e modificar o que tem que ser modificado, que somos nós. O meio exterior não cabe a nós modificarmos. Então, o acaso nunca. Se o acaso existisse, gente, Deus não seria inteligência suprema. Tudo tem uma finalidade no universo. Tudo. E tudo está sob a direção divina. Aí eu questiono. Ué, então não tem liberdade para nada? Se é Deus que comanda tudo, então Ele que mude minha vida. Não. Ele me dá a situação. E qual é a nossa liberdade? De aceitarmos, de trabalharmos dentro do que é o melhor, ou de continuarmos na mesma.
essa nossa liberdade. E dentro dessa liberdade, eis a nossa força. Não adianta reclamar. Não adianta chorar. Porque essa liberdade é uma consequência. Todas as duas direções. Exatamente. Só que olha o gostoso. Quando a gente fala de lei de ação e reação, geralmente a gente pega o lado negativo. A gente sempre pensa assim: ah, você vai fazer isso errado, você vai ter consequência. Ótimo, se eu fizer o certo também. Se eu pegar o caminho certo, eu vou ter a consequência correta. A lei de ação e reação, ela não é para punir. Ela é para nos dar responsabilidade sobre os nossos atos, sobre a nossa liberdade. Mas ela não é punitiva. E uma outra coisa que em uma palestra eu aprendi que eu achei muito interessante, né? A lei de ação e reação, ela é diferente da lei de causa e efeito. A ação e reação, ela é para a matéria. Eu jogo lá da mesma força, na mesma força ela retorna para mim. Essa é para a matéria. Para o espírito, é lei de causa e efeito. Por quê? Porque nesse meio, entre o que eu criei e eu tenho que reparar, se eu aprender, entra a misericórdia divina. Eu já aprendi o que eu precisava. Eu já aprendi a aceitar, a entender aquele momento. Então não precisa vir com a mesma força. Senão a gente volta lá, na lei de Talião, olho por olho, dente por dente. A lei de causa e efeito, ela tem como atenuante a misericórdia. E o que precisa para a gente receber, para a gente se conectar a essa misericórdia divina? Entender. Aceitar de uma forma proativa. Não é aceitar, é assim mesmo minha vida. Deus sabe o que faz, nada muda. Não vai mudar nada mesmo. Ótimo, Deus é bom, Deus é justo. Se eu estou nessa situação, para quê? O que eu estou precisando aprender? Onde eu estou precisando crescer? Pronto. Vamos à luta. Aprendida a lição, próximo passo. Uma fase mais difícil. Aprendida a lição, próximo passo, mais difícil ainda. Só que a cada passo a gente também está mais fortalecido pelo que nós já aprendemos lá atrás. Tá? Então, o grande ensinamento desse prisma que nós tiramos é dar direcionamento, sentido às situações em que estamos inseridos. Abolir a malícia, abolir as desculpas, abolir as segundas intenções, abolir o interesse próprio em detrimento dos outros, porque todos nós, neste momento evolutivo que estamos, temos essas tendências. Todos nós. Uns mais declarados, outros mais escondidos, mas todos nós. Então, que a gente veja o contexto que a gente está, que a gente veja o que ele mexe conosco, como reagimos a todos eles. E vamos refletir. Vamos aproveitar a família que nos foi dada, o trabalho que nos foi dado, os instrumentos que são colocados em nossas mãos, a inteligência, o sentimento, tudo que nos foi concedido por Deus para que a gente cresça, que a gente dê o sentido correto a tudo o que está ao nosso redor. Bom, então é isso que nós tínhamos sobre dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Por favor,